Imagina o seguinte cenário: 6 horas da manhã, de uma quinta-feira, aquele silêncio absoluto nas ruas de 14 municípios do estado de São Paulo. E, de repente, esse silêncio é quebrado por viaturas com sirenes ligadas, 530 agentes públicos fortemente armados e mandados judiciais sendo cumpridos naquelas portas de escritórios corporativos imponentes, sabe? Nossa, cena de filme total. Exato, e até de mansões cinematográficas. E o alvo de toda essa mobilização gigantesca não é uma facção criminosa tradicional, daquelas que operam na sombra. A gente está falando de 3 grandes grupos empresariais do setor de plásticos. Gente de terno e gravata no ar-condicionado. É, o chamado crime de colarinho branco, né? Isso. E na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num evento que é tão espetacular quanto assustador para a nossa economia, a Operação Refúgio. E vale destacar que o nosso mapa para guiar essa investigação de hoje é um artigo super contundente. Ele foi escrito lá em 14 de maio de 2026 pelo Carlos Rocha. Um consultor tributário estratégico, certo? Isso, com mais de 15 anos de experiência nessa linha de frente da governança fiscal. E a missão desse nosso bate-papo é entender como a lendária e até meio caótica, complexidade do sistema tributário brasileiro vem sendo usada. Como um ecossistema perfeito, tipo um laboratório para crimes bilionários. Exatamente, crimes incrivelmente sofisticados. E o ponto mais urgente aqui, é que a gente vai descobrir por que empresas que são completamente inocentes podem estar sentadas numa bomba relógio contábil neste exato momento. Sem sequer desconfiar, né? Sim, sem fazer a menor ideia. Ok, vamos desvendar isso então. Como é que um amontoado de regras fiscais que, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas acha super entediante, se transforma na arma perfeita para um assalto de proporções épicas? Bom, o que é fascinante aqui, e fascinante num sentido meio assustador, é que o senso comum condicionou a gente a pensar na sonegação de impostos como um problema de pequenos deslizes, sabe? Tipo aquele pequeno empresário esquecendo de pagar uma guia no fim do mês para conseguir fechar a folha de pagamento. Exato, um errinho menor lá na declaração anual. Mas a leitura atenta das notas do Carlos Rocha simplesmente destrói essa ilusão. O material mostra pra gente o crime organizado na sua forma mais pura. E operando com aquele disfarce impecável de gestão empresarial, né? O tal do planejamento tributário. Com certeza. Não tem improviso nenhum ali. Trata-se de uma engenharia financeira que, foi desenhada por mentes brilhantes e estruturada meticulosamente para drenar os cofres do Estado. E de uma forma quase invisível aos olhos destreinados. Caramba! Para quem acompanha o nosso conteúdo, seja alguém que administra o próprio negócio, ou quem estuda a economia brasileira a fundo, ou até quem só tem aquela curiosidade de entender como as engrenagens do mundo financeiro giram nos bastidores, esse caso é uma verdadeira aula magna de suspense corporativo. É um roteiro pronto. Total. Mas vamos materializar o impacto físico dessa operação antes da gente entrar nas engrenagens ocultas da coisa? Porque os números daquela manhã de 14 de maio são estarrecedores. São mesmo. A escala é absurda. Sim, a gente está falando de 46 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 48 endereços simultâneos. E tudo orquestrado em cidades que são, tipo, motores vitais para a indústria paulista. Barueri, Jundiaí, São Bernardo do Campo, Caieiras. Franco da Rocha, Santana e Parnaíba. Isso. E a investigação apontou que esses 3 grandes grupos do mercado de plásticos usaram uma teia de pelo menos 60 empresas de fachada. 60. E o resultado final? Um rombo estimado em mais de 2,5 bilhões de reais em impostos. Dinheiro que simplesmente evaporou, né? Evaporou. E o impacto social desse número precisa muito ser dimensionado. 2,5 bilhões de reais desviados, isso representa hospitais inteiros que deixam de ser construídos, são milhares de escolas sem recursos, rodovias que ficam sem manutenção. É surreal pensar nisso na prática. Pois é um volume de capital sendo sugado da sociedade por meio de, basicamente, registros virtuais fraudulentos. E a coordenação cirúrgica das autoridades ali mostra um detalhe crucial.
O Estado não estava agindo às cegas de jeito nenhum. Com certeza não. Para botar 500 agentes na rua de uma vez... Contra alvos corporativos gigantes, né? O nível de certeza das provas precisava ser absoluto. E sabe uma coisa que eu achei super curiosa? Tem uma ironia quase poética no nome da operação. A Operação Refúgio, né? Isso. Porque refúgio, lá no jargão da indústria plástica, é justamente o material que sobra. É a sucata, aquela peça que saiu com defeito da máquina e tem que ser descartada porque senão ela contamina a qualidade do produto final. É uma metáfora muito bem pensada. É a metáfora definitiva, né? É o Estado identificando, isolando e descartando com força total essas práticas tóxicas que contaminam o ambiente de negócios. Mas aí me bate um bloqueio mental enorme. Qual? Como é que uma estrutura consegue movimentar e, pior, esconder 2,5 bilhões de reais sem que os radares da fiscalização comecem a apitar desesperadamente? A minha intuição diz que um rombo desse tamanho tinha que ser muito óbvio. Pois é, mas a camuflagem estava exatamente ali, na arquitetura do nosso próprio sistema tributário. Como assim? É que o Brasil usa um modelo de impostos não cumulativos. E o princípio, pelo menos na teoria, ele é super inteligente e justo. A ideia é evitar que o imposto seja cobrado repetidas vezes sobre aquele mesmo produto em cada etapa que ele passa na cadeia de produção. Certo. O autor explica que o crime basicamente consistiu em sequestrar essa lógica funcional para uma fiscalização mais superficial ou para aqueles sistemas automatizados mais antigos. O que os criminosos estavam fazendo parecia só uma rotina empresarial super burocrática, maçante e de compra e venda de matéria-prima absolutamente normal. Pera, acho que a gente precisa dar um passo para trás aqui. Claro, vamos lá. Porque essa mecânica da não cumulatividade costuma ser uma verdadeira sopa de letrinhas para muita gente. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui para ver se o meu raciocínio está fazendo sentido. Manda ver. O sistema não cumulativo funciona mais ou menos como se fossem cupons de desconto que o governo vai distribuindo, certo? Uhum. É por aí. Então, focando só no CMS para simplificar, se uma fábrica compra plástico cru por R$100 e tem lá um imposto embutido no valor, ela ganha um cupom de desconto do governo no valor daquele imposto. Correto. Aí, quando essa fábrica pega o plástico, transforma numa cadeira, por exemplo, e vende por R$200, ela está devendo um imposto maior sobre essa venda. Mas, em vez de pagar tudo em dinheiro vivo, ela vai lá e entrega aquele cupom que ganhou na compra e acaba pagando só a diferença. Exatamente isso. Então, a mágica criminosa, digamos assim, é descobrir uma forma de falsificar milhões desses cupons de desconto para abater impostos gigantescos sem nunca ter comprado a matéria-prima de verdade. Perfeito. A analogia dos cupons de desconto ilustra exatamente a mecânica da fraude, porque o imposto que esses grandes grupos industriais deviam nas vendas milionárias deles era real, inquestionável. As vendas aconteciam de fato. Certo. Mas, para não pagar essa fortuna para o governo, eles precisavam gerar uma avalanche desses cupons, né, que são os créditos tributários. E como eles não tinham compras legítimas em volume suficiente para gerar esses créditos dentro da lei, a solução criminosa foi simplesmente fabricar esse lastro documental do zero. Do nada, né? Criar no papel. Isso, o artigo do Carlos Rocha detalha que, para sustentar essa fabricação em massa, a organização montou o que a gente chama de esquema de fraude fiscal estruturada. Eles dividiram a operação em 3 frentes bem distintas, mas que funcionavam assim perfeitamente sincronizadas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, gente. O autor disseca esses 3 fluxos operacionais e, olha, parece muito um truque de ilusionismo. Totalmente. Sabe aquele lance de que o mágico no palco sempre faz um movimento bem amplo e chamativo com uma das mãos, só para atrair a atenção da plateia, enquanto isso a outra mão fica invisível e faz a verdadeira mágica? A distração perfeita. Exato. O texto chama essa mão que distrai de fluxo real.
E isso era a movimentação física das mercadorias. Tinha caminhão de verdade, cheio de resina plástica, matéria-prima, rodando nas estradas, saindo de fornecedor obscuro e chegando nas recicladoras. Sim, a mercadoria estava lá. Mas confesso que isso dá um nó na minha cabeça. Porque se o caminhão é real, se o plástico é real, e se a fábrica está de fato lá derretendo esse material para fazer um balde ou uma cadeira, onde é que entra o crime exatamente? Como é que a nota fiscal pode ser falsa se a mercadoria existe de verdade? Ah, é aí que está o pulo do gato. O truque todo está na desconexão que eles faziam entre a origem física e a origem documental desse produto. Como assim? É o seguinte, a mercadoria física existe sim, mas geralmente ela vem de um mercado clandestino. Pode ser de importação contrabandeada ou daqueles pequenos sucateiros, sabe, que operam 100% na informalidade e, obviamente, não emitem nota fiscal nenhuma. Ah, entendi. Então esse produto real chega ali na porta da fábrica. Mas para a fábrica conseguir gerar aquele cupom de desconto no sistema na hora da entrada, ela precisa de um documento oficial, uma nota fiscal eletrônica certinha, impecável. E é bem nesse momento que o fluxo real, que é a mercadoria, cruza com o tal do fluxo fictício, que é a parte documental. Ah, agora fez sentido. Então a fábrica recebe tipo o plástico de um contrabandista ou de um sucateiro, mas ela recebe a nota fiscal de um escritório chique que nunca teve 1 grama de plástico no estoque. Precisamente. Em paralelo àqueles caminhões todos rodando, operava uma rede fantasma. Ela era composta por aquelas 60 empresas de fachada que as fontes mencionaram. E essas empresas não tinham nada, né? Nada. Zero. Não possuíam um galpão, não tinham maquinário nem funcionário real. Elas só existiam lá no registro da junta comercial. E a única função delas na vida era emitir essas notas fiscais inidôneas, as famosas notas frias, só para simular que tinham sido elas as vendedoras daquele plástico. Nossa, e emitia umas pras outras, né? Isso. Eles emitiam nota de uma empresa de fachada para outra, criando um labirinto, e no fim emitiam para a indústria. Assim eles geravam artificialmente os créditos de impostos, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Caramba. A indústria recebia o produto real pela porta dos fundos, digamos assim, e a nota falsa entrava bela e formosa pela porta da frente. E a documentação parecia tão certinha que a empresa usava bilhões em créditos fabricados para simplesmente zerar o que tinha que pagar de tributo. É muito engenhoso. E isso desencadeia o terceiro e último ato dessa estrutura toda, que é o chamado fluxo financeiro. A parte que interessa para eles, né? Exato, porque afinal a riqueza que eles geravam com essa economia criminosa não ia sumir no ar. O dinheiro que deixou de financiar uma escola ou a segurança pública precisava entrar na vida real de quem operava o esquema. E o consultor detalha bem essa rota da lavagem de dinheiro, né? Sim, ele detalha direitinho. Aqueles valores bilionários poupados bancavam um estilo de vida de ostentação extrema. Luxo puro. A gente está falando de pacotes de viagem internacional suntuosos, compra de título em clube náutico super exclusivo, Aquelas adegas luxuosas. frota de veículo importado, imóvel de altíssimo padrão. E esse patrimônio não ficava num nome só, ele era pulverizado e redistribuído ali entre laranjas, operadores financeiros e as pessoas físicas do alto escalão desses grupos industriais. Ou seja, o tripé se fecha. Mercadoria irregular, papel falso e dinheiro lavado. E a complexidade desse tripé é justamente o que torna o combate a essas fraudes estruturadas um desafio assim monumental para a fiscalização tradicional. Se a gente for pensar na dificuldade prática, olha só. Imagina o auditor chegando lá. Pois é, o auditor vai até o galpão da fábrica, ele olha em volta e encontra a máquina funcionando, tem plástico empilhado, tudo confere visualmente. E se um sistema de computador mais antigo analisa só o formato da nota fiscal, ela tem a assinatura digital certa, a chave de acesso está lá, válida. Tá tudo verde no sistema. Tudo verde. O crime só começa a aparecer quando o sistema abandona essa análise microscópica de cada pecinha e passa a analisar o ecossistema inteiro. Sabe? Você tem que cruzar a informação. O sistema tem que perceber que tem uma ausência de capacidade financeira real e uma falta de logística daquela empresa que emitiu a nota. E comparar com aquele volume gigantesco de transação, né? Exato.
como uma empresinha sem nada fatura milhões. Bom, e se essa fraude era tão incrivelmente complexa e pulverizada assim, com a mercadoria física servindo de escudo para o roubo no papel, o que foi que provocou a queda dessa organização? Porque o material do artigo deixa muito claro que a Operação Refúgio não foi tipo um raio num céu azul. Não de forma alguma. O Estado não tropeçou nessa descoberta sem querer. Parece que o setor de plástico já estava sob a lupa ali das autoridades faz tempo. Sim, esse padrão de comportamento do setor já vinha atraindo a atenção das instituições. O artigo lista inclusive intervenções gigantes que aconteceram antes. Teve a Operação Modulus Fictum. Essa foi em fevereiro de 2024, né? Isso mesmo. E ela recuperou a marca impressionante de 1,5 bilhão de reais entre impostos e multas lá em São Paulo e Santa Catarina, também mirando fraude milionária no mesmo segmento de plástico. É muito dinheiro. E se voltar um pouquinho mais, teve a Operação Resina Fria, em agosto de 2022. E antes ainda, em maio de 21, a Operação Noteiras, que desarticulou um braço que já tinha transferido mais de 200 milhões de reais só em crédito falso de ICMS para São Paulo. Ou seja, a inteligência do fisco não estava ali só apagando incêndio e reagindo, né? De jeito nenhum. Eles estavam acumulando dado, mapeando quem era sócio de quem, entendendo de verdade o modus operandi por trás da cortina desse setor de polímeros. E a grande pergunta que fica é: como o Estado deixou de ser aquela vítima lenta, super burocrática e passou a ser o predador nessa caçada toda? A resposta parece estar numa mudança radical de postura. Sem dúvida. Historicamente, a gente tinha no Brasil aquela sensação quase folclórica de que a polícia nunca trocava informação com o Ministério Público e que o auditor do Estado não tomava nem um café com o auditor federal. Cada um no seu quadrado, né? Exato. E o criminoso do colarinho branco apostava tudo. A liberdade e o lucro dele justamente nesses pontos cegos que essa falta de comunicação gerava. Mas essa era da desorganização estatal, que servia de escudo para a quadrilha milionária, ruiu. Ruiu total. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a lição mais contundente da Operação Refúgio está na arquitetura de como essa repressão foi montada. O sucesso não foi mérito de um órgão só trabalhando isolado, foi do CIRA-SP. Que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Isso. Essa estrutura conseguiu colocar na mesma mesa a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, Ministério Público, Receita Federal, PGFN, o GAICO e as polícias, todo mundo operando integrado de verdade. Imagina o poder disso. É brutal. Aquele isolamento burocrático foi substituído por algoritmos de inteligência artificial que conseguem ler e analisar trilhas de milhões de notas fiscais em questão de milissegundos. Aí fica difícil competir. Um sistema inteligente hoje bate o olho e fala, olha, uma empresa com um único funcionário registrado não pode logicamente movimentar 50 milhões de reais em plástico num mês. Simplesmente não dá. Aquele atraso institucional que os fraudadores adoravam não existe mais. E é aí que essa nova superpotência de processamento de dados do Estado leva a gente para uma consequência dramática que o artigo aborda. E isso muda o jogo para quem está ouvindo a gente agora e não tem absolutamente nada a ver com o crime organizado. Esse é o ponto que todo empresário precisa prestar atenção. Pois é. A gente já entendeu como os criminosos operam e como o Estado caça eles. Agora, a gente precisa falar do campo minado que se formou para a empresa comum. Aquela companhia que tenta trabalhar dentro da lei bonitinha, mas acaba presa nessa teia sem querer. É o que o Carlos Rocha chama de risco da contaminação passiva. Soa até como um diagnóstico médico grave, né? Soa muito. E explica um pouco como funciona essa contaminação passiva na prática. Então, a contaminação passiva é um risco real de sobrevivência mesmo para o ecossistema de empresas legítimas. Porque nem toda empresa que acorda com as contas bloqueadas por uma ordem judicial estava lá numa sala escura arquitetando um roubo ao tesouro. Muitas vezes a empresa é só o último elo da cadeia produtiva, né? Exato. É o comprador final que foi lá e aceitou os tais dos cupons de desconto fraudulentos de um fornecedor que, na superfície, parecia super idôneo. A armadilha está na legislação tributária brasileira, que tem um princípio chamado responsabilidade solidária. E solidária nunca é bom nesse contexto. Pois é. A lei diz que o comprador que pega um crédito falso responde junto com o sonegador pela fraude, se ele não puder provar que fez um monte de diligências rigorosas para checar quem estava vendendo para ele. Nossa, mas vamos investigar a raiz comercial disso. Por que uma empresa séria
ia comprar milhões de uma empresa de fachada. A isca principal, É sempre o preço, né? sempre. Imagina, a empresa fantasma chega lá e oferece uma resina plástica com desconto de 10% em relação ao mercado. Aí o departamento de compras da empresa séria, que vive pressionado por meta, vê aquilo e acha que fez o negócio do século. O famoso barato que sai caro. Sai caríssimo. O funcionário aceita a oferta, a ganância de economizar atropela o bom senso e ninguém para fazer aquela pergunta difícil. Vem cá, como é que esse fornecedor consegue um preço tão abaixo do custo de produção? Não faz sentido financeiro. Nenhum. E quando aquela nota fiscal entra na contabilidade dessa empresa que comprou achando que estava arrasando, ela acabou de instalar uma bomba relógio no próprio balanço financeiro. E do ponto de vista da lei, ignorância não cola. Não cola mesmo. Você chegar para o juiz e falar, eu só queria um bom negócio, eu não sabia que a nota era fria, isso resulta em multas que muitas vezes simplesmente quebram a empresa. Sem falar no risco criminal para os diretores, né? A defesa baseada nesse eu não sabia foi completamente anulada pela tecnologia do fisco hoje. O artigo é super taxativo nas recomendações de segurança para isso. Sabe aquele tempo que bastava você jogar o CNPJ do fornecedor lá no Sintegra para ver se ele estava ativo e pronto? O básico do básico. Isso ficou no passado remoto. O status de ativo não garante de jeito nenhum que a empresa tem caminhão ou estrutura para entregar o que ela está vendendo no papel. Então o que a empresa tem que fazer agora? A exigência agora é implementar um procedimento exaustivo de homologação. A empresa tem que pedir foto do parque fabril, do fornecedor. Nossa, foto! Foto. Tem que cruzar os dados da frota de caminhão, conferir quantos funcionários o cara tem registrado e monitorar a cadeia toda. E tem mais. O autor fala que exige uma revisão cirúrgica dos créditos que a empresa usou nos últimos 5 anos. Porque a contaminação já pode estar lá dentro. Exato. E ela só está esperando o momento que a inteligência artificial do governo vai cruzar o dado e mandar aquela autuação milionária. Ou seja, a lista de tarefas para quem lidera um negócio cresceu absurdamente. A proteção hoje não é só jurídica, ela virou uma investigação policial privada quase. E isso leva a gente direto para o coração da cultura corporativa de hoje em dia. Esse alerta muda totalmente o peso dos programas de conformidade fiscal. O famoso tax compliance. Isso. Isso levanta uma questão super importante sobre como a mentalidade das empresas está tendo que evoluir na marra. Durante muito tempo, décadas até, a diretoria olhava para o setor de compliance e auditoria interna como se fosse, um centro de custo chato. Um gerador de burocracia, né? Aquelas pastas que ficavam acumulando poeira na prateleira só para mostrar para o auditor externo uma vez por ano. Exatamente isso. Mas o cenário que essa Operação Refúgio revela reescreve essa dinâmica por completo. A conformidade fiscal não é mais um enfeite para ficar bonito no relatório. Ela passou a ser o único escudo real capaz de garantir que a empresa continue funcionando. E aquele planejamento tributário super agressivo, sabe? Aquela ginástica contábil que a galera fazia flertando abertamente com os limites do Código Penal para ter vantagem competitiva. Isso deixou de ser visto como esperteza, né? Total. Hoje em dia isso é reconhecido pelo que realmente é. Um risco de ruína absoluta. É um choque de realidade gigante para o mercado. É sim. E já caminhando para o nosso fechamento aqui, extraindo a essência de tudo isso que a gente analisou, fica muito claro que a Operação Refúgio não é só mais uma notinha de rodapé em noticiário policial. Não mesmo. É um outdoor luminoso gigantesco de 2,5 bilhões de reais, voltado de frente para todo o setor industrial. E a mensagem é clara. Aquela janela histórica de impunidade que dependia da cegueira e da falta de comunicação do governo se estilhaçou. Acabou a brincadeira. Acabou. E a grande reviravolta irônica desse nosso novo ambiente de negócios hipervigiado é que atuar estritamente dentro da lei, sem nenhum artifício mirabolante, deixou de ser só uma questão ética e virou, literalmente, a vantagem competitiva mais poderosa e segura que uma marca pode ter hoje em dia. Perfeito. O diagnóstico que o Carlos Rocha faz no artigo condensa super bem essa urgência. A premissa dele é que a fraude fiscal não é um atalho inteligente. É uma bomba relógio. Uma bomba. Empresa que entra num esquema desses, seja por malícia ou por pura falta de controle nas compras. Não é se ela vai ser descoberta,
É só quando o poder dos computadores do Estado vai chegar na base de dados dela. Porque o cerco já está formado. O cronômetro já está correndo para quem ignorar os sinais. E, bom, para finalizar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação mental, um passo além de tudo que o material abordou. Manda. A gente viu que a grande sacada do crime aqui era usar o fluxo de coisas físicas, né, toneladas de plástico, fileira de caminhão pesado, como uma distração gigantesca no mundo real para conseguir esconder um roubo multibilionário no mundo digital das notas fiscais. A cortina de fumaça. Isso. Mas, sabendo que o Estado unificou a inteligência artificial para desmantelar essas fraudes, usando justamente as falhas na cadeia logística física, o que vai acontecer quando essas mentes criminosas migrarem a sua expertise 100% para a economia de serviços digitais e bens intangíveis? Olha, excelente ponto. Como é que o governo vai rastrear o crime quando não tiver nem a rota de um caminhãozinho ou um galpão suspeito para ancorar a investigação na realidade física, sabe? Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente até aqui. Uma reflexão que assusta, mas muito necessária. Nós agradecemos demais pelo tempo dedicado a essa nossa jornada de hoje. Com certeza, entender essas mecânicas ocultas da Operação Refúgio muda completamente a forma de ler e interpretar cada manchete de economia daqui para frente. Até o nosso próximo encontro.